Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Caríssimos, quem roga ser curado reconhece-se enfermo. Quem é, porém, este enfermo? É o gênero humano, em cuja voz são ditas estas coisas. Enfermo pelo pecado original e por muitos pecados atuais, buscava o seu remédio. O médico veio e o doente foi curado. Propomos-nos expor 12 coisas que dizem respeito à cura do gênero humano. O doente, o médico, as feridas, o remédio, os frascos, os antídotos, a dieta, os dispensadores, o lugar, o tempo, a saúde e a alegria pela recuperação da própria saúde. Esse doente é o gênero humano, de cuja doença Isaías testemunhou, dizendo: toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele nada são. Isaías 1, 5, 6. A ferida, a inflamação e a chaga não foram atadas, nem tratadas com medicamentos, nem cobertas com óleo. Em outro lugar da Escritura, há ainda outro que clama: minhas entranhas estão cheias de inflamação, não há parte alguma sã na minha carne. Salmo 37, 8. Assim também clamam os membros do gênero humano, demonstrando a dor de sua enfermidade. Mas, conforme foi dito, o médico veio e o enfermo foi curado. Quem é esse médico? Deus que sara os contritos de coração e liga as suas chagas. Salmo 146, 3. As feridas são o pecado original, que se manifesta na mente pela ignorância e na carne pela concupiscência, e os pecados atuais, cometidos quando se vive mal. O pecado original procede de nossos pais. Os pecados atuais são produto de nossa obra. A procedência do primeiro é alheia, a dos segundos é própria. O remédio é a graça infundida de 2 modos em nossas feridas, um amargo, outro doce. O amargo é pela repreensão, o doce pela consolação. A repreensão é o vinho, a consolação é o óleo. Os frascos são os sacramentos, nos quais e pelos quais a graça espiritual é contida e conduzida, como a água do batismo, o óleo do crisma e outros. Os antídotos são os 7 dons do Espírito Santo, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade e o espírito de temor do Senhor, para que sejamos humildes pelo temor, misericordiosos pela piedade, discretos pela ciência, invictos pela fortaleza, previdentes pelo conselho, cautelosos pela inteligência, maduros pela sabedoria. O temor expele o orgulho, a piedade a crueldade, a ciência a indiscrição, a fortaleza a debilidade, o conselho a imprevidência, a inteligência a incautela, a sabedoria a insensatez. Que bons antídotos são esses, pelos quais curam-se os abscessos. A dieta é a Sagrada Escritura, que nos é servida de modos diversos, ensinada segundo a diversa capacidade dos ouvintes. Ora é servida aos ouvintes ou leitores pela história, ora pela alegoria, ora pela tropologia, ora pela anagogia, ora também pela autoridade do Velho Testamento, ora pela do Novo, ora envolta pelo véu do mistério, ora pura, nua e aberta.
Por tais modos e por muitos outros nos é servido este alimento espiritual, para que por ele sejamos confortados em nossa enfermidade e reconduzidos à saúde. A Escritura é dita corretamente ser dieta quando fazemos as coisas que nela lemos que devem ser feitas, e quando evitamos as coisas que nela lemos que devem ser evitadas. Seguimos desse modo os preceitos alimentares dos médicos, comendo isto e evitando aquilo. Os dispensadores são os sacerdotes, os quais, conferindo-nos os sacramentos, administram admiravelmente a graça proveniente da oculta distribuição do sumo dispensador. São servos do sumo médico e, segundo a sua vontade, devem usar de seus frascos e remédios. O lugar é este mundo, ao qual, após o pecado procedente do paraíso, o homem foi transferido como que para uma enfermaria, para que pudesse aplicar-se à cura de sua enfermidade e receber a saúde. O tempo que Deus concedeu ao homem para que nele pudesse ser restituída a saúde é o século presente, dividido em 3 tempos, que são o tempo da lei natural, o tempo da lei escrita e o tempo da graça. O tempo da lei natural foi o de Adão até Moisés. O tempo da lei escrita foi o de Moisés até Cristo. E o tempo da graça foi o do nascimento de Cristo até o fim do mundo. Deve-se notar também que este lugar em que o doente é curado é áspero, o tempo é longo e o remédio é eficaz. O lugar é áspero para que o prevaricador se corrija. O tempo é longo para que aquele que há de curar-se não se preocupe. O remédio é eficaz para que o enfermo se cure. A saúde são as virtudes. Quando o homem se exercita nas virtudes, os vícios são expelidos e adquire-se a saúde. As virtudes expelem os vícios. A humildade expele a soberba, a caridade a inveja, a paz a ira, a alegria a assédia, a generosidade a avareza, a abstinência a gula, a castidade a luxúria. As virtudes, tomando o lugar dos vícios, são a cura das doenças. A alegria pela saúde recuperada são as bem-aventuranças. O homem se entristece quando se torna enfermo. Alegra-se, porém, quando é curado. Assim também, no século presente, lamentamo-nos da enfermidade de nossa corrupção. Quando, porém, na ressurreição nos levarmos à verdadeira saúde, haveremos de nos alegrar na eterna bem-aventurança da saúde alcançada. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Cura-me da enfermidade, cura-me da perdição, cura-me da culpa, cura-me da pena, cura-me no tempo, salva-me na eternidade, porque Tu és o meu louvor em ambos, que vives e reinas. Amém.